Havendo o número legal, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Expediente, vereadores, encontra-se na pauta da ordem do dia referente ao orçamento do município para o exercício de 2021, nos termos do artigo 191 do Regimento Interno, o tempo destinado ao expediente serão de 30 minutos improrrogáveis. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pertinentes ao expediente. Boa tarde a todos. Processo número 1071 de 2005. Ofício do reitor da USCS encaminhando cópia do aditivo de prorrogação de prazo ao termo de cooperação celebrado entre aquela autarquia e a Fundação de Apoio à USCS, FAUSCS. Ciente. Processo número 2773 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são caetanense ao senhor Dr. Marcos Caparrotti pelos relevantes serviços prestados ao município. Encaminhe as comissões. Processo número 2781 de 2020, César Rogério Oliva. Projeto de lei que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 16 e do caput do artigo 17, todos da lei número 5.889, de 27 de agosto de 2020, que dispõe sobre normas para a instalação e licenciamento de infraestruturas de suporte para equipamentos de estação de rádio base, ERB e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2790 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que assegurada a presença de acompanhante para pessoa com deficiência internada durante e pós-estado de calamidade decorrente da Covid-19, nas condições que se especifica no âmbito dos hospitais municipais de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2791 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dezembro Vermelho, de prevenção do HIV/AIDS no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 2774 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Joséja Garcia Anunciato. Processo número 2787 de 2020, Carlos Humberto Serafim. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Leonor de Oliveira e Silva. Processo número 2788 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de René Piccolo. Processo número 2793 de 2020, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Eduardo Silva Araújo. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com os requerimentos permaneçam como estão. Aprovados. Processo número 2776 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando as providências necessárias, objetivando coibir e punir os responsáveis pela prática de rachas automotivos disputados com frequência no período noturno e estendendo-se madrugada dentro em diversas vias da cidade, a saber, Avenidas Goiás, Kennedy, Vital Brasil, Guido Aliberti, Caçaquera, ruas Piauí, Rafael Corrêa Sampaio, Castro Alves, São Paulo, Amazonas, Maranhão, Alameda São Caetano e etc. Em votação, requerimentos. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à explicação pessoal. Vereador César, dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público presente. Gostaria de iniciar essa fala a respeito de... Não foram dezenas nem centenas, foram muitas, mas muitas reclamações e dúvidas que eu recebi no gabinete essa semana, referente à nossa pasta da educação.
A parcela do auxílio merenda não caiu na conta dos munícipes. O bônus aos profissionais de educação não foram pagos. Existem dúvidas com relação ao auxílio do transporte escolar, dentre outros. E nós estamos, como todos sabem, sem o capitão aí do Poder Executivo, tá? Provavelmente hoje a gente vai votar aqui o afastamento dele, inclusive, e ninguém responde por essas questões. É tudo informação de bastidor, informal. Quem liga na SEDUC ainda é maltratado, né? Tem dezenas de relatos ainda disso daí. O munícipe ainda é obrigado a aguentar ser maltratado por funcionário público. É impressionante uma coisa dessa em nossa cidade. Parece que estão fazendo favor para os outros lá dentro, sendo que estão sendo pagos pelo dinheiro da arrecadação dos impostos da população que busca sanar as dúvidas. Então, realmente, isso não pode prosperar. Essa casa, ela tem que cumprir o seu papel de pressionar as respostas, pelo menos. Não tem caixa, não tem dinheiro. É muito engraçado, logo após a eleição, não ter dinheiro. Até a eleição, tudo funcionou. Então, não tem dinheiro, não tem caixa. O que está acontecendo na cidade? Gastou muito. Então, precisa alguém vir à tona, alguém tomar frente dessa situação e explicar o que está acontecendo. Não usar só a página da secretaria, da prefeitura, para banalidades. Tem que explicar o que está acontecendo. Existem dezenas, milhares de pessoas que estão querendo respostas. Vai ser depositado, não vai ser depositado? Nós estamos ainda na pandemia, muita gente desempregada. Infelizmente, eu tenho uma posição refletiva com relação à quantidade de auxílios, mas durante essa pandemia é muito necessário, e as pessoas precisam dessas respostas. Então, eu gostaria de dizer a todos os meus pares que vai passar na mesa dos senhores um ofício em que eu coloquei o nome de todos os senhores, pedindo explicações e a convocação do secretário de Educação para explicar e formalizar o que está acontecendo com a pasta da educação. Para onde foi o dinheiro? Por que o bônus não está sendo pago? Por que o auxílio merenda não foi pago? E por que até agora não tem explicação sobre isso? A única informação que tem são diretores dentro das escolas passando a informação para os funcionários. É tudo coisa de bastidor. Tem alguém que responde por isso. Essa pessoa tem que aparecer. O cargo público não é só o bônus, é o ônus. A pessoa tem que aparecer, dar a cara a tapa, abrir o peito e falar para a população por que o bônus não caiu, por que o auxílio merenda não caiu, quando que vai cair. E fica essa embromação aí. Isso não pode acontecer na nossa cidade. Então, eu peço aos pares a sensibilidade de me acompanharem nesse ofício, para que a gente possa pedir gentilmente, educadamente, a quem de direito, para responder e elucidar essas dúvidas na nossa cidade. Deve estar passando dentro de instantes para vocês, então peço esse apoio. E, por final, gostaria de parabenizar todo tipo de manifestação, é legítimo, é constitucional, principalmente as manifestações como vocês estão fazendo aqui, ordeiras, respeitosas, e que tem fundamento, porque até agora o que está escrito nessas faixas é verdade. Então, parabéns, independente da causa, por manifestarem de forma constitucional, ordeira, e isso a cidade precisa, de mobilização. Nós sozinhos não somos nada. Quando a gente se junta, aí realmente o povo mostra a força que tem. Contem com o meu apoio. Obrigado. Aí é sua, mas vira uma coisa... vereador, professor Jander Lira. Senhor presidente, munícipes, caros parlamentares, eu já posso começar a responder ao vereador César. Eu fui no portal da transparência e lá você vai ver que dos valores empenhados e liquidados, ou seja, que a prefeitura já considera o serviço prestado ou o produto entregue, são 111 milhões. Hoje a prefeitura deve, em conta corrente, 111 milhões.
metade, aproximadamente metade disso, por volta de 50 milhões, é da educação. 18 milhões é só do Fundeb. Mas a questão, aí eu, presidente Pio, não sei se eu dou os parabéns ou os pêsames, porque o senhor tem uma bomba chiando quando assumir a prefeitura. E o pior, senhores, é que isso não foi pego de surpresa. A minha assessoria foi no Tribunal de Contas e as contas de junho, já em junho, o tribunal fazia um apontamento que havia despesas exageradas com o pessoal, já beirando os 50%. Em agosto, outro apontamento do tribunal já continuava o problema com o pessoal, ele agravava-se mais, né, e aumentava as despesas. A de setembro, que foi a última que o tribunal analisou as contas, aí ele ainda acrescenta que não há o cumprimento do Fundeb, que é o dinheiro do bônus dos profissionais da educação. Portanto, além disso, o secretário da Fazenda tem que responder o seguinte: por que é que está estourando o gasto com o pessoal? Foi porque aumentou o salário? Nós sabemos que não. Foi porque caiu a arrecadação ou foi porque se inchou a máquina em razão do período eleitoral? O secretário precisa explicar. Agora, não dá para acontecer, é o que está acontecendo na cidade. O prefeito lançou fogos de artifício, fez uma propaganda e um grande marketing para dizer que aumentava o bônus dos professores, dos profissionais da educação, para 11 parcelas. E agora não paga. A administração está feito caranguejo, caranguejeando. Dá um passo para frente e 2 passos para trás. Fizeram também uma propaganda enorme sobre o cartão da merenda escolar, que ampliou, e não está pagando. Agora, o presidente Tancredo Neves dizia uma frase que explica bem este momento. Tancredo dizia, na sua sabedoria, em política não existe coincidência. Vou repetir. Tancredo dizia, em política não existe coincidência. Ué, será que é coincidência agora, pós período eleitoral? Acabou o dinheiro? Então, precisamos acabar com esse tipo de prática. Eu estava andando ali na Kennedy, que eu moro lá perto, e comecei a conversar com um dos engenheiros da obra. Ele disse que não tem mais cano, mais manilha. Ou seja, se brincar, esse governo vai entregar uma obra que não chega a lugar algum, ou seja, não tem nenhuma ligação. Nem vai chegar lá no Catalunha, nem vai chegar lá no entroncamento da Goiás. Ele está fazendo uma obra que não vai ter ligação, porque não tem manilha. Eu acho que já é a época da responsabilidade política de não se usar o povo, não se usar a máquina no período eleitoral. Daí que a gente, só para encerrar, senhor presidente, daí que eu espero e torço que o senhor consiga, quando assumir a prefeitura, como professor, resolver esse problema. Vai ser difícil. Ainda bem que o senhor é professor de matemática. Mas vejam, senhores, isso é só a dívida corrente que ele está entregando agora, sem os empréstimos. São 111 milhões.
50 milhões só na educação e 18 milhões no Fundeb. Desse jeito, não tem como aprovar a conta quando chegar a conta desse prefeito, viu, Biratã? Não tem como. Ele é o zero e vezeiro em deixar dívida. Nunca vi dessa espécie. Vereador Biratã. Sidão, não te chamei, perdão, vai usar? Tem. Tem. Terça que vem. Vereador Biratã. Acho que eu vou cortar o microfone do senhor. Perdeu o prazo, Biratã. A máscara está tão apertada quanto o que está escrito aqui, ó. Senhor presidente, senhores vereadores. Presidente, eu não vim aqui para te parabenizar, não. Vim para te desejar boa sorte, presidente. Motoristas da saúde paralisados. Agenda com médicos bloqueadas. Exames de imagem cancelados. Médicos pedindo as contas. Atende fácil, a empresa prestadora indo embora. Cartão merenda das crianças sem crédito. Auxílios sociais atrasados. Medicamentos na rede pública em falta. Indenizações de rescisões atrasadas. Veículos oficiais com documentação atrasada. Ministério Público abrindo inquérito civil. Está difícil. Te desejo muita sorte, presidente. Não vai ser fácil, não. Durante os últimos meses, muito se falou sobre um possível superfaturamento na merenda escolar aqui na nossa cidade, em São Caetano. Na maioria das vezes, me mantive em silêncio, respeitando os trâmites legais e o andamento da representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Pois bem, muitos não sabem, mas fui eu o autor da representação junto ao Ministério Público e no dia de hoje recebo da 7ª Promotoria de Justiça de São Caetano do Sul a portaria de instauração de inquérito civil para investigar tais suspeitas de superfaturamentos. De acordo com a portaria, que está aqui, ó, essa aqui é a portaria do Ministério Público, e de acordo com esta portaria, a promotoria, analisando minha denúncia e a defesa apresentada pela Prefeitura, restou-se clara necessidade de se aprofundar nas investigações a fim de apurar a existência de eventuais superfaturamento e possíveis outras questões que possam vir a surgir com o prosseguimento do feito. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a liberdade que eu vou ler aqui alguns trechos, da abertura do inquérito civil. Abre aspas. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de São Caetano do Sul, que esta subscreve no exercício de suas funções constitucionais, instaura o presente inquérito civil, tendo como objetivo, 2 pontos, apurar possíveis irregularidades no pregão presencial número 1/2020 da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, notadamente com o fim de analisar as condutas adotadas pela administração pública no decorrer do referido procedimento, de modo a verificar eventuais práticas restritivas à competição, eventual direcionamento e favorecimento, eventual superfaturamento, assim como eventual prática de ato de improbidade administrativa, fecha aspas. Contudo, senhor presidente,
senhores vereadores, fico triste em trazer uma notícia dessa aqui no nosso plenário. Mas uma investigação de suposto crime na atual administração, o que tenho a dizer é parabenizar o Ministério Público por entender a necessidade dessa investigação, que se faça justiça e os culpados, que se restar comprovado, sejam punidos na forma da lei. Isso aqui são as palavras do promotor do Ministério Público de São Caetano. Então, só para concluir, senhor presidente, realmente é uma coisa que não me traz alegria nenhuma trazer isso no nosso plenário, porque a Prefeitura de São Caetano, um estudo que eu fiz junto com um amigo que me trouxe isso aqui, ele acha que mais ou menos foi superfaturado em 6 milhões de reais. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Esgotada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia da sessão ordinária, tema único, segunda votação e discussão do orçamento. Para discutir o orçamento, nós temos 15 minutos para discutir o projeto e as emendas. Não haverá outra oportunidade para tal discussão. Peço a leitura do primeiro secretário. Item único, processo número 2609 de 2020, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de São Caetano do Sul para o exercício de 2021. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela rejeição das emendas E1 a E4 apresentadas. Abro a discussão. O vereador César dispõe de 15 minutos ininterruptos para a discussão da pauta que ele achar pertinente, junto com as emendas, por gentileza. Foram, perdão? Opinando pela rejeição das emendas E1 a E4. Foram rejeitadas. Vai. Não vou utilizar todo o tempo, algumas observações. O orçamento, é claro que qualquer pessoa que sentar na cadeira do Poder Executivo vai fazer o orçamento de uma forma, isso é claro que pode acontecer. Mas dentro das alterações que nós enxergamos como convenientes, nós temos que separar aquilo que seria mero capricho de fazer diferente, daquilo que é essencial que seja feito no orçamento, independente de quem sentar na cadeira. Então, nessa toada, nós da oposição praticamente refizemos, tenho 3 emendas aqui para falar, o Jander acho que tem mais, mas nós praticamente refizemos mesmas emendas que nós já discutimos aqui no último orçamento. Dentre elas, eu posso citar uma em que tiramos um pouquinho da verba da fundação, da manutenção da Fundação Promemória, direcionando essa verba para o Fundo Municipal da Defesa dos Direitos da Mulher. Afinal, a política pública para a mulher, ela tem que ser efetiva. Não adianta só inaugurar uma delegacia para a mulher e, ao mesmo tempo, deixar 15 mil reais destinado para o combate, para a defesa dos direitos da mulher no orçamento. É só para inglês ver. Então, de 2 milhões da Fundação Promemória, de manutenção da fundação, a gente está mandando 500 mil para o Fundo de Defesa do Direito da Mulher. Para que a política pública, nesse sentido, seja coerente. Então, é incoerente. Outra emenda, a gente tira aí um pouco de dinheiro da Secretaria de Comunicação, de Publicidade e Propaganda. Todo mundo sabe aqui que são gastos milhões nessa pasta, nesse quesito. A publicidade e propaganda ela é importante, mas existe um ponto de equilíbrio até aquilo que é necessário informar a população e realmente aquele marketing eleitoral, aquele marketing político mentiroso que é feito muitas vezes com o nosso dinheiro. Então, a gente tira um pouquinho desse dinheiro e direciona para a formalização de convênios da atividade delegada. A atividade delegada é aquele bico remunerado da Polícia Militar na nossa cidade, que aumenta o contingente e o efetivo.
diariamente de policiais na rua. Algo que, inclusive, não tem atualização monetária há muitos anos. A gente manda também um pouquinho de dinheiro, tira um pouquinho de publicidade e propaganda e pede para enviar para a manutenção dos serviços das delegacias de polícia. As delegacias precisam de auxílio. Infelizmente, o Estado não está conseguindo abraçar toda a manutenção necessária. Então, a gente manda um pouquinho de dinheiro para isso. A gente também manda um pouquinho de dinheiro para a manutenção dos serviços da Polícia Militar. Aí alguns podem perguntar, poxa, César, mas é estadual, é responsabilidade do Estado. Sim, mas esse é o diferencial de São Caetano que sempre foi. De cuidar também daquilo que é estadual, mas que é importante e essencial para a nossa cidade. Então, nós também estamos mandando um pouquinho de dinheiro, assim como foi previsto na LDO e foi retirado da LOA. Inclusive, isso não poderia acontecer. Foi previsto na LDO e agora foi retirado da LOA. E, por último, a gente também pede para direcionar, tirar um pouquinho de dinheiro da manutenção do gabinete do prefeito, que são quase 4,5 milhões de dinheiro para isso, e a gente tira um pouco desse dinheiro, sabe para onde? Sabem para onde a gente está pedindo para enviar dinheiro? Para obras de prevenção de enchente. De novo, a oposição está aqui, de novo, querendo formalizar aquilo que a população precisa. Aquilo que os bairros lindeiros, todo mundo aqui está careca de saber o que sofreu nesses últimos anos. Sabe o que aconteceu com essa verba? Não consta na LDO e também não consta na LOA. Essa é a resposta do governo atual com relação ao maior problema da nossa cidade, estrutural. Essa é a resposta para as 3 vidas perdidas na última enchente que nós tivemos aqui. Essa é a resposta do governo para aquele auxílio enchente que a gente discutiu aqui, e nós da oposição quisemos corrigir o mapa dos afetados, que o mapa da Defesa Civil foi mal feito e não abraçou todos os afetados pelas enchentes. Essa é a resposta que o governo está dando. E nós estamos aqui querendo que os anseios da população sejam representados no orçamento. Lembrando que 50% do orçamento ainda pode ser remanejado pelo prefeito. E sabe o que aconteceu com essas emendas? Foram rejeitadas pela comissão de orçamento. Comissão que o ano passado aprovou essas mesmas emendas para discussão em plenário. Agora rejeitaram. Essa é a resposta que o governo está dando para os anseios da população. Aqui nós estamos falando de direitos da mulher, segurança e enchentes. Peço a sensibilidade e aprovação dos colegas dessas emendas. Sem mais, presidente. Vereador Jander dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, para sensibilizar a bancada do PSDB para aprovar nossas emendas, eu quero lembrar uma frase do ex-governador Geraldo Alckmin. Ele dizia que governar é construir pontes, governar é definir prioridades, governar é escolher o melhor para o povo. Falou isso aqui na inauguração da ponte ali da Rua São Paulo. Apesar de eu não ser do partido dele, mas eu concordo com esse pensamento do governador. Governar é definir prioridades. Quem você vai atender? Aquele que precisa mais, o que precisa menos, o rico, o pobre, o médio. Porque entendemos que o cobertor é curto, realmente não dá para fazer tudo. Isso é lógico. Por isso que o orçamento, seja ele municipal, estadual ou federal, é exatamente o espaço de definir essas prioridades. Porque, veja bem,
O ditado popular, o povo já fala, que o importante não é falar, é agir, é atuar. Não adianta eu falar, eu quero combater as enchentes, eu quero aumentar as bolsas de estudos, eu quero defender a mulher, eu quero melhorar a segurança, eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a saúde. E querer, vontade, como diz o povo, dá e passa. Como é que você garante a realização dessa vontade? Ela se define no orçamento. Se é o caso nosso do município, é no orçamento municipal. Não adianta eu falar que quero melhorar a situação dos nossos alunos e dar 200 bolsas de estudos, como o governo vem dando lá na Universidade de São Caetano do Sul. Por isso que tem uma emenda nossa que trata especificamente disso também. Vejam os senhores, no orçamento está destinado 4 milhões para a Saesa fazer publicidade e propaganda. Agora me diga uma coisa, durante o ano gastar 4 milhões para dizer que vai aumentar a taxa de lixo, que vai aumentar a água, que vai cortar a sua água, realmente é muito recurso. Quando a própria administração direta tem 1 milhão para fazer isso. É desperdício não só de água, é desperdício de dinheiro. Daí a nossa emenda, que transfere dessa caixinha para gastar com publicidade, 4 milhões, deixa um pouco lá, que é 4 milhões e pouco, para que se dê bolsa de estudo, se ofereça bolsa de estudo na USCs. É um absurdo a cidade dar apenas 200 bolsas de estudo anuais, quando a gente já chegou a mais de 1.500 bolsas. É um retrocesso. Daí, por isso que eu falo que o orçamento é o momento de definir as prioridades. Não adianta o prefeito colocar, o candidato colocar que vai incentivar o ensino superior, mas quando apresenta o orçamento não coloca recurso. Não adianta o prefeito dizer que vai ter políticas em defesa da mulher, mas não tem recurso para aplicar essa política. Daí que esse momento, como bem o Arquibaldo falou aí, né? Levantou o cidadão, não sei se ele ainda está aí, questionando isso. Muitas vezes a gente diz, o orçamento é um negócio complicado, complexo, difícil, mas parece que é feito exatamente nesse sentido, para que a gente não fiscalize, não enxergue e não veja. Porque é no orçamento que se definem as prioridades. Daí que eu peço à bancada do PSDB que siga o exemplo do presidente, do ex-governador Geraldo Alckmin e aprove as nossas emendas. E quero deixar aqui o nosso compromisso. Como é claro, sobre isso a gente já discutiu, inclusive, na sessão passada, a qualquer momento, a qualquer tempo, o orçamento pode ser modificado através de emendas por parte do Poder Legislativo e do próprio Poder Executivo. É importante o cidadão também compreender essa situação, porque o orçamento ele é dinâmico. Ele vai ter que acompanhar a realidade e as mudanças. Daí que a pressão e a cobrança da população surte efeito nesse momento, porque aí a gente consegue corrigir essas falhas que não foram
corrigidas na época da construção e da aprovação do orçamento. Então, senhores, peço a compreensão dos demais vereadores que entendam a necessidade dessas emendas. A oposição aqui não está para criticar, nem para fazer proselitismo, estamos aqui apenas apresentando, mostrando a importância desses programas dentro da cidade, que esses programas são muito mais importantes do que gastar com publicidade e propaganda. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jander. Mais algum vereador inscrito? Encerrada a discussão. Encerrada a discussão, eu coloco o projeto para votar sem prejuízo das emendas. Iremos votar o projeto em sua íntegra e, na sequência, as emendas. O líder fez um pedido para que a discussão fosse em conjunto, que já foi feita, e as emendas votadas de maneira individual. Dessa maneira, eu coloco em votação o projeto de lei da peça orçamentária para o ano de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Coloco agora em votação as emendas de maneira individual. Coloco em votação a emenda E1. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Emenda E1 foi rejeitada com os votos favoráveis do vereador Jander Lira, César Oliva, Ubiratã Figueiredo, Francisco de Macedo Bento, Sidney Bezerra da Silva. Em votação a emenda E2. Ubiratã, os cinco votos contrários. Coloco em votação a emenda E2. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Emenda E2, rejeitada com votos favoráveis do vereador Sidney Bezerra da Silva, professor Jander Lira, César Oliva, Ubiratã Figueiredo e Francisco de Macedo Bento. Sueli? Perfeito. Coloque em votação a emenda E3. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Emenda E3 rejeitada, votos favoráveis. Francisco de Macedo Bento, Ubiratã Figueiredo, César, Jander, Sidão. Por fim, coloque em votação a emenda E4. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Emenda E4 rejeitada, votos da bancada do PP, Jander e Chico, da bancada César Oliva e Ubiratã Figueiredo e do vereador Sidney Bezerra da Silva. Desta maneira, peço que publique-se o projeto de lei na sua forma original. Relembrando, eu acho que é importante deixar claro que o Jander fez uma colocação importante, que dado o orçamento, ele não é fixo, ele não é engessado, principalmente pela modulação que a Câmara deu de autorização de remanejamento de 50%. Essas peças poderão ser avaliadas e aprovadas e executadas ao longo do exercício de 2021. Temas relevantes. Dessa maneira, publique-se. Terminada o tema único dessa sessão ordinária, os vereadores já assinaram o livro de presença? Peço que assinem o livro de presença, inclusive para a sessão extraordinária que eu convoco na sequência. Dou por encerrada a sessão ordinária, mas aguardo os senhores para a assinatura do livro de presença para abrir a sessão extraordinária. Sim. Vai. Tem que ter 2/3, né? Tá bom.
senhor vai se convocar, presidente? Não vai se equivocar, né? Vai se convocar, né? Ô, Maurício, senta aqui. Senhores vereadores, havendo número legal, eu declaro aberta a 26ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Peço ao primeiro secretário a leitura do primeiro item da ordem do dia. Processo número 2782 de 2020, mesa diretora. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo que concede licença ao excelentíssimo senhor Dr. José Auríquio Júnior, prefeito municipal de São Caetano do Sul, para tratamento de saúde pelo prazo de 21 dias, no período de 30 de novembro a 20 de dezembro de 2020 e da outras providências. Abra a discussão do projeto de decreto legislativo. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de decreto legislativo, concedendo licença ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Auríquio Júnior, ofertando licença para tratamento de saúde pelo período de 21 dias, do período de 30 de novembro a 20 de dezembro. Dessa forma, peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 2783 de 2020, mesa diretora. Discussão e votação únicas do projeto de decreto legislativo que concede licença ao excelentíssimo senhor Roberto Luiz Vidoschi, vice-prefeito municipal de São Caetano do Sul, para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 11 dias no período de 1 a 11 de dezembro de 2020 e da outras providências. Abra a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de decreto legislativo que concede a licença ao excelentíssimo senhor prefeito senhor Roberto Luiz Vidoschi, vice-prefeito municipal, para tratar de assuntos particulares pelo período de 11 dias, de 1 a 11 de dezembro de 2020. Feito isso, faço a convocação do presidente do Legislativo, no caso, me convoco, professor Eclerson Piumiello, para, a partir da data de hoje, 1 de dezembro, exercer as funções de prefeito. Deixo claro que não é um pedido de licença, e sim um exercício de função, daí a não a necessidade de convocação de suplente. Convoco o vereador Edson Parra para, a partir de hoje, também assumir as funções de presidente, enquanto perdurar a licença do excelentíssimo prefeito. Faço um agradecimento especial. Claro que, independente das questões políticas, das questões partidárias, dos posicionamentos aqui colocados, todos pertinentes, relevantes, mas eu não nego que, para a biografia individual de quem faz política na cidade, é um marco importante. A gente acaba entrando, com todo respeito, à política da cidade. Outros presidentes também tiveram a oportunidade de exercer essa função, e a gente se soma. Claro que o desafio não é pequeno, a responsabilidade é gigante, né? E isso se fez. Claro que hoje tem aí a confiança do prefeito, do vice-prefeito, mas, antes de tudo, eu tive a confiança dos senhores, quando a gente foi eleito presidente para o biênio 17 e 18 e reeleito para o biênio 19 e 20. Então, quando se aprova um presidente da Câmara, é prerrogativa do exercício da função essa possibilidade. Claro que não é um motivo de alegria, de comemoração, dado o momento e o porquê se faz necessário, mas a gente, é da nossa função, é da nossa atribuição responder a esse chamado, com serenidade, com tranquilidade, a mesma maneira que eu exerci esses 4 anos de presidência, de diálogo, de postura, de compreensão, terão também nos dias que serão seguidos. Faço agradecimento especial à minha assessoria, de gabinete e de presidência,
Sem essa assessoria não teríamos chegado até aqui. Todo o grupo político que apostou nas 3 eleições que nós já disputamos, Maurício, mas repito, primeiro agradeço a Deus e faço o agradecimento aos vereadores que confiaram essa responsabilidade a nós há 2 anos atrás, sem distinção de partido, sem distinção de cores, sem distinção de opiniões, até porque, à época, a gente foi eleito de maneira unânime. Então, gratidão a vocês, gratidão também ao público que se faz presente. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.